Você fez pergunta para o William e para o Fernando, não foi? Para o William não, então tem que fazer a do William agora, é IPTU. Não, eu estou seguindo o nosso mediador. Não, tá certo, é que deu um branco aqui. Você que me questionou, né? Foi. William, primeiro quero te parabenizar que você faz parte da melhor idade. A gente usa essa definição dos tempos modernos. Não existe mais a terceira idade. Então a gente costuma falar para aqueles convívios da melhor idade. E você sim faz parte da melhor idade, com muito orgulho, e te parabenizo. Dentro do seu governo, William Zandoli, vai ser possível uma redução do IPTU? Bom, eu quero lembrar que foi dentro dos... 3 minutos, minutinho só, vai lá, você parou? Aí, agora. Vai. Pimenta, eu gostaria de lembrar a você e ao cidadão olimpiense que foi dentro do seu governo, quando você era vice-prefeito, que foi aumentado estratosfericamente o IPTU, certo? Quero dizer também que o Baby Fujão era do Democratas e estava calado aí, né? Não existia naquele período, certo? Mas a situação catastrófica do IPTU foi feita, foi levada a efeito, e a população agora paga por isso. O que nós pretendemos fazer? Nós temos uma casa humilde, coisa e tal, que paga pelo valor venal atribuído lá de R$130 mil. Na época, havia até aí uma falação do Beto Puccini, que ia valorizar os imóveis de Olímpia, e eu dizia para ele, olha, tem uma casa aí que eu te vendo pelo valor venal atribuído. Ele nunca quis comprar, porque o valor venal atribuído era além do valor de mercado daquela casa. Outra coisa, o Geninho do Democratas, que era o prefeito e você era o vice, aumentou o IPTU pelo pico. No momento em que o setor imobiliário em Olímpia, em razão do turismo, estava superinflacionado, o valor muito alto de todos os imóveis. E o que aconteceu? Aquela camada mais pobre da população foi sacrificada por isso. E hoje ela paga um absurdo de IPTU. E algumas pessoas de classe média e de elite, um setor da cidade, no entanto, foi beneficiado, porque o aumento, em termos comparativos, em termos percentuais, foi menor. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um IPTU social. Nós vamos fazer que esse valor seja feito de acordo com as possibilidades econômicas e financeiras daqueles que habitam estas residências, principalmente aquelas residências mais humildes. Não tem cabimento que as pessoas paguem pelo IPTU aquilo que não cabem no orçamento e nem no bolso delas, e que tenham que fazer sacrifícios enormes no fim do mês para pagar as suas contas, ou não conseguem pagar o IPTU, porque o que há de inadimplentes aqui na cidade de Olímpia, em razão do valor muito alto do IPTU, porque foi feita aí uma proposta de aumento num momento muito delicado, em que os imóveis estavam com valores muito além daquilo que o mercado permite operar, né? Depois do boom, então veio o reflexo, né? Veio a ressaca da vodka Smirnoff. E agora é preciso rever isso. E é preciso rever isso de que forma? De forma social, não atropelando aqueles que não podem pagar muito alto. Além do que, quando você vai fazer uma transmissão de um imóvel, por exemplo, você vai ter que pagar uma fortuna por causa do valor venal atribuído. Candidato, já passou o tempo, senhor. Bom, vamos lá. Agora o Gustavo tem direito à réplica, depois o Zanolia de novo a tréplica. William, você tem toda a razão. Você acertou parte da sua resposta. Eu sim fazia parte da administração. Eu era secretário de assistência social, vice-prefeito e secretário de assistência social. E nenhuma dessas funções tem competência para legislar sobre IPTU. Você, como advogado, saberia disso. Que quem manda o projeto é o executivo, não fujo das minhas responsabilidades, e quem votou foi a Câmara Municipal. E em relação ao IPTU social, já existe na cidade de Olímpia esse IPTU social, né? E se você for planejar da forma como você está falando, você pode cair numa renúncia de receita. Então a gente tem que ser mais estrategista e ter mais conhecimento na hora que a gente
possa estar dando essa resposta, né? Mas eu entendo perfeitamente a tua boa intenção de tentar reduzir o IPTU. Bom, Enquanto vamos lá, aí disparando, vai, pode falar, um minutinho. Bom, enquanto advogado, eu também sei que o homem público ele não pode pecar por omissão. Você estava em outros cargos, mas você não deixou de ser cidadão. Você poderia ter dado a sua contribuição no debate e colocado a sua posição, que é essa que agora você está falando do seu posicionamento em relação ao IPTU. Quanto à questão da revisão e da questão legal, ela vai ser discutida, porque você é advogado, você sabe também que, pela Constituição Federal, a habitação ela tem uma função social. Portanto, há formas e fórmulas de se rever o IPTU, como foi revisto aqui, se não me engano, pelo Fernando Cunha, num valor, num patamar mais ou menos, que não é digamos, o que poderia ser feito, o que deveria. Então, há fórmulas para se fazer melhor isso daí. Voltamos, então, agora, dando continuidade ao nosso debate. E agora, o candidato Fernando Cunha vai fazer pergunta para os outros dois candidatos. O tema sorteado já é Daemo. Primeira pergunta para o William Zanoli sobre o Daemo. Não, acabou. William, Só aqui. conhecedor da sua capacidade intelectual, elaborativa, eu acho que eu já discorri muito sobre o Daemo como a maioria conhece, que é água, esgoto. Então eu gostaria de te perguntar, para ouvir a sua opinião, as suas proposições sobre o meio ambiente. O Daemo na sua dimensão meio ambiente, que é cuidar do meio em que a gente vive. Nós tratamos esgoto para recuperar os rios, mas e o resto do meio ambiente? O que você pensa, o que você propõe, William? Bom, o Fernando Cunha, eu tenho dito aí ao longo dessa trajetória política que uma das coisas que eu não vou fazer é ser crítico daquilo que deu certo em outros governos, seja no seu, seja no Geninho, seja no do Carneiro. E eu acho que o Daemo avançou em algumas questões ambientais e eu preciso te dizer isso. Isso é uma questão de justiça. Mas ainda falta muito para ser feito. Eu acho que a recuperação dos mananciais ela não foi tratada com o zelo que deveria ser tratado. A questão dos animais também, eu acho que você poderia ter sido um pouco mais sensível, um pouco mais humano e ter cuidado daquela questão do canil municipal com um pouco mais de rapidez, porque não se justifica que os cães e os gatos lá abrigados sejam assim, tenham que passar pelo que estão passando, em termos de calor, de falta de liberdade, de ações, sabe? E um monte de outras coisas. Outra questão, que é uma questão que implica em futuro, é o desperdício de água, né? Então, muitos dos prefeitos, eles não se preocupam com canos e vazamentos. E isso acaba tendo um consumo da água, do riacho, aí, do Ribeirão Olhos d'Água, muito grande. O único prefeito que fez isso, que eu acredito que tenha sido um trabalho de qualidade, principalmente porque cuida do meio ambiente, foi o Carneiro, que ele renovou parte, né, da rede hidráulica da cidade e fez um bom trabalho. E são trabalhos assim que a gente vai incorporar no nosso governo. Então, nessa questão ambiental, nós pretendemos trabalhar bastante em relação à questão da recuperação aí das margens dos rios, Olhos d'Água, Córrego dos Pretos, Lambari, Bagre, Rio Cachoeirinha, que está no total abandono. E também nós vamos fazer um levantamento do passivo ambiental na cidade, porque, muito embora a gente observe que algumas árvores foram plantadas, mas muitas foram arrancadas. E a olho nu dá para se perceber que é uma cidade que nem eu, careca, sabe? E essa cidade precisa ser cabeluda de árvore,
Porque a árvore é vida, meio ambiente é aquilo que nós respiramos, é o que nós vivemos. A questão de coleta seletiva de lixo, ela não foi organizada adequadamente, embora, contrariando aí o Baby Fujão, haja no DAEMA um projeto e uma legislação ambiental pertinente. Eu até considero, e te peço desculpa, Fernando Cunha, porque eu entendo que a questão da pandemia pode não ter dado tempo de ter feito isso. Mas eu vejo que o teu governo, nessas questões mais humanas e mais ligadas à população, é meio carente, viu? Agora, Fernando Cunha, 1 minuto e meio para a réplica. Bom, o William e a todos, eu queria dizer o seguinte: eu pretendo criar a Secretaria de Meio Ambiente. O DAEMO, ele é uma empresa e tem o cacuete de empresa, e é melhor que seja assim, para ela ser eficiente. O meio ambiente tem que voltar para a prefeitura ter o zelo que o meio ambiente precisa ter, a humanização que a saúde tem, que a assistência social tem, nós vamos levar para o meio ambiente, mas como uma política pública da prefeitura, e não uma empresa como o DAEMO, uma autarquia, desenvolvendo uma atividade além daquela que é o principal dela, que é água e esgoto. Com relação ao centro animal, eu queria dizer o seguinte: Brasília até hoje falta árvore, é uma questão de tempo, terá todo o cuidado. Até hoje as obras do Niemeyer deixam isso. Fizeram um projeto com deficiências, as árvores estão sendo plantadas e o conforto térmico dos animais serão incorporados, sendo a única cidade da região que fez um centro de recebimento de animais como o que nós temos. William Zanoli, 1 minuto e meio para a sua tréplica. Bom, embora eu tenha sido aí criticado pela minha proposta ambiental, pelo Baby Fujão, que teve que ir lá em Votuporanga para ver um projeto, eu observo que você foi muito tímido na questão do IPTU verde. E no governo eu pretendo ampliar, porque o IPTU verde implantado no município de Olímpia, ele dá 2% de desconto no IPTU para aquele que tem uma área verde ou uma árvore plantada. Nós pretendemos esticar isso daí para quem faz uso de água, de reuso, para quem faz a coleta coletiva e consegue comprovar que fez isso daí, porque não basta falar, para quem faz uso de energia solar, e para uma série de outras proposições que ajudam a salvar o meio ambiente e a não poluir. Essa é uma das questões que nós vamos centrar esforços para fazer. E eu acho que no teu governo faltou um pouco. Bom, agora a pergunta do Fernando Cunha, tira aqui, para o Gustavo Pimenta. O tema livre. Tema livre. Você pode perguntar que área que você quiser para ele. Muito bom. 1 minuto e meio, quanto é que é? 1 minuto de pergunta. Pergunta é 1 minuto. Tá bom. O Gustavo, candidato Gustavo, você foi provedor da Santa Casa, você é vereador, foi presidente da Câmara, conhece a vida pública, conhece a prefeitura, conhece a Câmara. Eu te perguntaria: se você, no seu mandato de vereador, recebesse em seu gabinete um assessor de um deputado federal, que te propusesse levar esse assessor até a Santa Casa, reunir com o assessor jurídico da Santa Casa, com o diretor técnico, com o provedor da Santa Casa, e oferecer 2 milhões de verbas para a Santa Casa, porém teria que pagar 13% de pedágio para o padrinho, para esse deputado federal desse assessor. Como você reagiria, Gustavo? Gustavo Pimenta, 3 minutos para a sua resposta. Eu vou só fazer uma correção aqui, né? Eu fui o interventor da Santa Casa. Santa Casa passava por uma dificuldade naquele momento de fechar a UTI. Então, em reunião com o Ministério Público naquela época, o Dr. Gilberto era o promotor de justiça, estive no gabinete dele, e ele fez uma indicação para que eu pudesse ser o interventor. E foi feito todo o levantamento, foi feito
verificou toda a contabilidade e depois nós entregamos a Santa Casa novamente para a sociedade. Aí sim passou a ser um provedor. Primeiro, quem me conhece sabe que eu nem receberia esse tipo de assessor, né? Um assessor que a gente começa a ter um pouco de experiência na vida pública e você já bate o olhar e você já sabe a proposta indecente que vem. Então, se for para tomar um café, para falar do Corinthians, para falar de futebol, sem problema. Mas a hora que você vai discutir dinheiro público, você não pode discutir com qualquer pessoa, principalmente com alguns chupins que vêm e nós políticos, né, recebemos esse assédio constantemente. Agora, despertou interesse, né? Porque se você já vai para uma reunião preparado, sabendo o resultado e já cobrando a fatura antes mesmo de saber se o projeto vai dar certo ou não. Essa é uma política que eu vejo de covarde. Porque não ficou só nisso. Depois fazer uma gravação colocando o provedor numa situação delicada, aonde ele recebe um telefonema, sabe lá o que estava fazendo o provedor, e tem essa conversa gravada, pior ainda. Pior ainda. Então, esse tipo de situação eu não entraria, porque quem me conhece sabe que esse assunto jamais eu iria discutir. Jamais eu iria estar recebendo uma pessoa dessa. Como eu falo, a gente pode falar de futebol, pode falar de outras coisas, mas na hora que você fala de verba pública, de dinheiro público, a gente tem sim que ter essa esperteza e saber aonde que vai entrar. Fernando Cunha, 1 minuto e meio para a réplica. Bom, meus amigos de Olímpia, vocês me conhecem, eu fui testado 4 anos. Ninguém enriqueceu durante os 4 anos na Prefeitura de Olímpia. Não permitam, não deixem Olímpia mudar essa orientação. Vocês conhecem os 4 candidatos, 3 estão aqui, abertos, livres, falando aqui de peito aberto para vocês. Tem gente que foge. Cuidado, Olímpia, não mude essa orientação, não troque o certo pelo incerto. Moral é uma coisa que se carrega para sempre, para tudo. A vida pública tem que ter vocação, tem que ter um caráter correto, é dinheiro público, não se faz proposta indecente com um hospital como a Santa Casa. Cuidado, Olímpia, não mude, não deixe Olímpia ser corroída por gente interessada em desfrutar dos cofres públicos. Bom, eu peço aos candidatos que, no tema livre, que agora vai, inclusive, continuar, que evitem fazer perguntas, vamos dizer assim, empíricas ou sublineares, né? Porque é complicado. Aí a gente, né, vai ser obrigado a pedir para refazer a pergunta. Bom, mas o Gustavo Pimenta tem direito, né, à tréplica agora, não é isso? Foi a réplica, tréplica. Se você quiser, né? Você tem direito à tréplica. Sim, vamos lá. Eu acredito na boa política. Tanto que eu coloquei o meu pai como vice, né? Uns falam questão de nepotismo. Quem sabe das regras da política sabe que não tem nada a ver nepotismo. São cargos eletivos. E Olímpia não está inovando com isso, não. Várias cidades têm o hábito de colocar uma pessoa de confiança. Eu vou me sentir muito seguro com o meu pai ao meu lado. Eu tenho certeza que o meu pai não vai me colocar em fria e eu muito menos colocar meu pai em fria. Então, por si só, por uma transparência dessa, já é para espantar aqueles que vivem, aqueles chupins que vivem em torno do poder público querendo se beneficiar. Eu falo assim, a gente tem que ser adepto à boa política. A gente tem que ter palavra. Você não pode assumir um compromisso com a população e depois fugir. É fácil estar aqui sendo no debate? Não é fácil. Gera um frio na barriga, mas você tem que estar.
É só passando por isso aqui, encarando as câmeras, conversando com os adversários políticos, que você vai amadurecer. E essa é a boa política. Nós moramos numa cidade pequena e todo mundo conhece todo mundo. Agora, virar as costas e fugir para boa discussão, a gente não, eu acho que a população não merece isso. São essas considerações que eu gostaria de fazer. Bom, senhor